Daiane, eu acho que a gente pode começar. Você está pronta já? Estou pronta. Bom, Podemos começar. nós estamos com 21 participantes, eu e você, mais o VG, mais um bocado de alunos e alguns nomes que eu não conheço. Bem-vindos ao seminário da CAP virtuais, dessa vez, né? E hoje a gente vai ter um seminário da Nayala Carvalho, que ela é doutoranda da CAP, mas ela está trabalhando na... Valeu. Valeu. Certo? Como sempre, pessoal, a gente vai fazer aquele esquema, já que é virtual. Eu vou pedir que todo mundo que for aluno da CAP para receber a presença no seminário, que mande um presente como comentário para a gente vai guardando isso, para depois lançar na ficha de presença. Nayala, a turma é sua. Sugiro que você dê a apresentação, para a gente, como telecomunicação, às vezes é um pouco complicado. Eu sugiro que no final você abra para perguntas via chat ou via talk mesmo. Pode ser? Tá ok. Perfeito. Então, Tá ok. a turma é sua, pode começar. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Rafael por ter organizado todos esses seminários online. Dessa maneira, a gente pode continuar a comunicação, né? Então, obrigada, Rafael. Vou começar aqui, compartilhando minha tela. Acredito que todos podem ver. Ok? Bom, então, boa tarde, bem-vindos a esse seminário. Hoje nós vamos falar sobre veículos autônomos e radares automotivos. Eu espero que vocês achem essa sessão informativa e proveitosa. Bom, como o Rafael já falou, meu nome é Nayalen, eu sou formada em Engenharia Mecatrônica e mestre em Engenharia Eletrônica e da Computação, e há 2 anos eu trabalho como engenheira de sistema no time de radar, de desenvolvimento de radares automotivos da Valeo, aqui em Praga, na República Tcheca, e também sou aluna de doutorado, agora à distância, né, da computação aplicada, e estou terminando o meu doutorado. Bom, a empresa que eu trabalho é uma multinacional francesa que está presente em vários países e atua em diversas áreas, provendo sistemas termais, sistemas de visibilidade para veículos. Então, assim, a gente produz ar-condicionado, freio, embreagem, farol, e também tem uma parte que é de sensores e de funções, que é para dar um conforto e assistência durante o ato de dirigir. Por isso, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui o mapinha, mas a Valeo ela tem uma parte de R&D, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento muito forte, então são 21 centros de pesquisas distribuídos pelo mundo e 38 de desenvolvimento. Então, como já falei, eu trabalho no centro de desenvolvimento que fica aqui em Praga. E aqui em Praga, a gente trabalha com diversos produtos. Então, tem a parte de monitoramento, tem uma função que vai monitorar o motorista para verificar se o motorista está cansado ou dormiu. E aí tem a parte de sensores, que é desenvolvimento de câmeras, de sensores de chuva, de laser, ultrassom, radares, a parte interior do painel também. E agora que a gente já falou um pouco da Valeo, eu vou falar sobre o que é dirigir. Para mim, dirigir é uma tarefa difícil. Eu tenho bastante dificuldade com isso, e esse slide aqui é para me justificar e também para lembrá-los que dirigir é um ato complexo. E para lembrá-los também que o ser humano consegue gerenciar todas essas tarefas e, na maioria das vezes, fazê-las de maneira segura. Então, assim, existem 3 atores primários no ato de dirigir, que é o motorista, o ser humano, o sistema de automação, que é o veículo mesmo, e os outros veículos que estão ali na vizinhança. E aí, quais são as tarefas nesse ato de dirigir? Primeiro, a gente tem que controlar o veículo, tem que fazer o controle lateral, o controle longitudinal, tem que perceber o que está acontecendo na vizinhança, então a gente tem que detectar os objetos, se é um
carro, se é um pedestre, se é uma árvore, se é um guardrail ou aquelas muretinhas, né? Então, a gente tem que perceber todo o ambiente. E aí tem uma outra atividade que é a tarefa que é chamada de OEDR, que é exatamente a identificação desses objetos e a reação a eventos. Então, por exemplo, se tem um pedestre que está andando e ele está indo para a faixa de pedestre, então eu tenho que fazer o tracking desse objeto e eventualmente parar na faixa de pedestre, caso o pedestre vá mesmo ali pela faixa de pedestre. A gente também precisa planejar, então se eu quero sair de um ponto A a um ponto B, ou se eu quero sair da minha casa e ir para o meu trabalho, eu preciso planejar. Hoje em dia isso já está terceirizado para o Waze, na maioria das vezes, ou Google Maps, mas ainda assim eu tenho que planejar para onde que eu estou indo. E depois tem as tarefas em gerais, que é dar seta, interagir com outros motoristas. E por último tem esse OEDD, que é mais, essa função já é mais dedicada quando eu já tenho um sistema de automação que tem uma cognição maior. Então, isso quer dizer que terão espaços dedicados para esse tipo de tarefa, para essa automação, e apenas ali naquele espaço, naquele domínio, é que o sistema de automação vai poder atuar. Então, aqui eu coloquei 3 vídeos só para deixar bem claro o que é cada uma desses controles. Então, aqui eu resumi em 3 tarefas principais, que é do ato de dirigir, né, que é o controle lateral, o controle longitudinal e o OEDR. Então, aqui no controle lateral, o que é que vai acontecer? No controle lateral, eu vou fazer o controle da direção, ou seja, do volume, do volante. Então, eu vou fazer o controle ali do volante. Então, nesse caso, o sistema tem que detectar as faixas e manter o veículo ali. Depois tem o controle longitudinal. O controle longitudinal vai ser o controle do freio e aceleração. Aqui tem um exemplo de uma função que chama Emergency Braking. Então, o veículo vai detectar que tem alguma coisa aqui na frente e vai parar sozinho, ou seja, vai fazer o controle ali do pedal do freio. Então, esse é um exemplo de função de controle longitudinal. O OEDR, que é a identificação de objetos e reação a eventos, já é a identificação do que está acontecendo ali ao redor. Então, por exemplo, aqui detectei que tem um carro, um caminhão, detectei que tem um carro, os semáforos aqui, e aí eu vou ter uma reação de acordo com o objeto que esteja sendo detectado ali. Então, essas são as tarefas principais. Bom, uma vez que a gente sabe quais são as tarefas principais do ato de dirigir, a Sociedade de Engenheiros Automotivos definiu 6 níveis de automação, que vai do nível 0, que é quando eu tenho 0 de automação, eu não tenho nenhuma automação, então você pode pensar assim, mas o meu carro tem ultrassom. Mas o meu carro tem uma câmera que vai me ajudar a estacionar. É nível 0. Enquanto o sistema não assume uma das tarefas, o nível continua sendo 0. E aí eu vou aumentando o nível até o nível 5. No nível 5 eu tenho a full automation. Então, nesse caso, o sistema é responsável por todas as tarefas, das mais básicas de controle lateral e longitudinal, até as mais importantes do ponto de vista cognitivo. Então, o veículo é responsável por toda a tarefa ali do ato de dirigir. E aí, agora eu vou explicar cada um desses níveis para ficar bem claro o que é cada um. Bom, então a gente já viu o que é controle lateral, o que é controle longitudinal. Um outro exemplo de controle longitudinal seria o Adaptive Cruise Control. Existe uma função que chama Cruise Control. Qual que é a diferença do Adaptive Cruise Control para o Cruise Control? É exatamente a palavra adaptação. No Cruise Control, eu vou setar uma velocidade e
o carro vai manter essa velocidade, ou o veículo vai manter essa velocidade, não importa se tenha ou se não tenha um objeto na frente. O Adaptive Cruise Control, ele vai fazer... ele vai manter a velocidade que foi setada, mas ele vai fazer o controle do freio e aceleração para evitar de ter algum acidente. Então, tem o emergency braking. Se tiver alguma coisa na frente, o carro vai parar. Tá? Já o controle lateral, como a gente já falou, um exemplo é do Lane Keep Assistant. E aí, qual que é a diferença do nível 1, do nível de automação 1 para o nível de automação 2? No nível 1, você tem ou o controle lateral ou o controle longitudinal. No nível 2, você tem o controle longitudinal e o controle lateral. E aí tem alguns exemplos de veículos ou de sistemas nível 2, como, por exemplo, o da GM, o Super Cruise, o da Nissan Autopilot e o famoso Tesla Autopilot. E aí, para o nível 3, além do controle lateral longitudinal, já vai ter uma cognição um pouquinho maior ali. Então, eu já vou fazer o tracking dos objetos, já vou fazer o reconhecimento, já sei o que é um carro, já sei o que é um pedestre, já sei o que é um caminhão. Então, ali eu já tenho um nível de cognição que é um pouquinho mais alto. E aí, carros que estão disponíveis para o público em geral comprar. Até hoje fiz uma pesquisa extensa e não encontrei nenhum outro, apenas o Audi A8 Sedan, que é um carro muito caro. E aí de nível 4 e 5, além de todo o controle, os controles básicos mais a cognição, eu também tenho o fallback. Uma coisa importante que eu não citei até agora é que nível 0, 1, 2, 3, não importa a situação que aconteça, a responsabilidade é toda do motorista. Então, se houver um acidente, não importa a situação, a responsabilidade é do motorista. Nível 4 e nível 5 já é diferente. No nível 4 e 5 eu tenho o fallback, que é quando você pode tirar as mãos e os pés. O controle é totalmente do sistema de automação. E aí, qual que é a diferença do nível 4 para o nível 5? O nível 4, ele vai funcionar em uma determinada área e sob uma determinada, por exemplo, sobre um determinado clima. Então, por exemplo, o nível 4 pode não funcionar à noite, só durante o dia. Então, tem uma série de restrições ainda no nível 4, que no nível 5 não existe mais. Então, no nível 5, o sistema é totalmente autônomo, é totalmente responsável pelo que quer que seja que aconteça ali. E exemplo de nível 4 é o Waymo, que é o carro autônomo da Google. E ele funciona, ele tem... ele tem o aval da prefeitura de uma cidade dos Estados Unidos, que eu não me recordo agora qual, que ele pode fazer esse transporte de pessoas. Então, assim, para eu passar do nível 0, 1, 2 para o nível 3, 4, 5, eu preciso dar um salto muito grande em termos de tecnologia. Então, eu preciso de muita performance, eu preciso de muita robustez, muita redundância e muita validação. Redundância quer dizer que eu vou ter vários sensores ali que vão me dar a mesma resposta, e aí eu vou fazer o fusion das várias respostas desses sensores. E validação, eu preciso ter muito dado, muito dado. No nível 3, 4 e 5, a gente já começa a entrar não apenas numa discussão tecnológica, mas a gente entra também numa discussão de ética. Então, assim, no nível 3, por exemplo, no nível 3 o carro seria capaz de fazer basicamente tudo que um ser humano faz, mas a responsabilidade continua sendo do motorista. Então, por exemplo, a Tesla, ela acha que o nível 3 é um nível perigoso, porque imagina, você está dirigindo, ou o carro está dirigindo por você, mas você tem que estar supervisionando e atento a tudo que o automóvel vai fazer. Então, acaba ficando uma tarefa tediosa, acaba dando sono. Então, eles consideram que é
um nível perigoso. Do nível 4 e o nível 5, principalmente o nível 5, já entra uma discussão ética muito maior, porque aí a gente entra em escolhas de Sofia, entra em leis da robótica, então, quando vai acontecer um acidente, qual que é o critério para o sistema decidir que ele vai por esse caminho e, por exemplo, matar essa pessoa e não aquela outra pessoa. Então, assim, como falei, para ter um sistema de automação em um veículo, a gente precisa de muitos sensores. Esses são os sensores que estão na maioria dos veículos. Um carro pode ter mais ou menos quantidade desses veículos, mas basicamente são esses, que é o ultrassom, a câmera que faz o 360, laser, radar e a câmera, a front camera, é a câmera que está olhando para frente, né? E aqui eu coloquei 3 vídeos para mostrar a diferença do que é o nível 2, nível 3 e nível 4. Todos esses são produtos da Valeo. O nível 2, aqui eu vou só passar porque é um comercial, e aí tem muita enrolação até chegar na hora. Então, assim, você pode ver aqui que o nível 2, o carro vai fazer o controle lateral longitudinal e vai estacionar sozinho. O nível 3 é o Cruise for You. Esse nível 3 é um sistema de automação para dirigir em estrada. Em estrada é um cenário que é muito mais fácil comparado com cidade, porque não tem tanta entropia, não tem tanta informação ali acontecendo. Então, aqui você pode ver que tem os sensores, tem a front camera, laser, radar, câmera. Vou aumentar aqui o emergency braking, diversas condições climáticas, também funciona com tráfego. Uma coisa interessante é que ele deu a seta. Então, o motorista foi lá e deu a seta, e o carro vai verificar se dá para ir ou não. E aí ele vai sozinho, mas é o motorista que deu a seta. Esse é o nível 3. E agora a gente vai para o nível 4. O nível 4 é um carro de teste, ele não está disponível. Então, aqui, só para... aqui tem uma câmera, tem um carro, né, seguindo... Esse é o carro que é o nível 4, e tem um carro seguindo ele. Aqui é a visão interna do carro, e aqui é como o sistema vê o mundo. Então, aqui identificou o motociclista. Ele faz a mudança de faixa sozinho. Ele já entende que tem que mudar de faixa. Então, não precisa o motorista informar que eu quero mudar de faixa. Ele já entende, já consegue. Ó, identificou o ciclista lá na frente, já vai mudar de faixa sozinho. Aqui é interessante também. Você vê que ele está identificando o semáforo, está identificando que o semáforo está fechado, e aí ele cria uma barreira virtual aqui. Quando o semáforo abrir, ele vai tornar, semáforo verde, começou a rodar novamente. Identificou os pedestres, parou sozinho.
E também tem, porque quando a gente entra em túnel, às vezes perde o GPS, né? Então ele já faz a localização dele utilizando IMUs e tudo mais. Bom, agora que a gente já sabe quais são os níveis de automação, uma pergunta interessante é para onde focar no futuro? Então, tem muitos especialistas que dizem que em torno de 2030, a forma como a gente vê a mobilidade hoje vai ser totalmente diferente. Em alguns países já tem uma tendência muito forte nessa área, né, para crescer nessa área, né? E tem basicamente 3 tecnologias chaves que vão mudar totalmente a nossa percepção de mobilidade, que são os veículos elétricos, os veículos autônomos e inteligentes, que vão estar conectados, e a mobilidade como um serviço. E aí eu coloquei aqui essa figurinha do lado, que essa é uma das visões de como o futuro da mobilidade vai ser. Já tem alguns países que já estão investindo fortemente nessa tendência. Por exemplo, a Alemanha e a Holanda, esses 2 países já têm um acordo para que uma estrada que liga a Alemanha à Holanda seja voltada para veículos autônomos. Então, vai ter caminhões elétricos que vão levar produtos de um país para o outro de maneira autônoma. Então, essa aqui seria uma visão, onde eu teria faixas dedicadas para veículos autônomos e faixas dedicadas para veículo normal, porque a gente não vai deixar de usar veículos que sejam nível 0, 1 ou 2 do dia para a noite. Então, assim, por que veículo elétrico é muito importante? Porque, primeiro, que os veículos elétricos são extremamente eficientes. A energia elétrica, 95% da energia elétrica é transformada em energia cinética. Isso porque a potência dessa energia elétrica vai direto para a roda. Enquanto que nos carros a combustão, apenas 30% do combustível é transformado em energia cinética, porque vai se perdendo ali na combustão mesmo, ou, e também tem uma série de engrenagens e toda essa parte mecânica desses carros com motor a combustão. Outro ponto é que os motores elétricos produzem 0% de carbono. Isso aqui entra um pouquinho de discussão aqui, porque a forma como a bateria é feita talvez não seja tão eco assim, e aí o que poderia acontecer é que a gente criaria ilhas em que eu teria uma situação que seria totalmente ecologicamente correta, mas nos países que continuam produzindo essas baterias estaria lá a poluição, enfim. Também entra toda uma discussão ética aqui. Mas os carros elétricos, eles têm baixa manutenção, são silenciosos e o mais importante é que eles se adequam melhor a essas novas tecnologias do que os carros a combustão. Outra coisa importante é que a infraestrutura também vai interferir muito nesse processo. Então, o nível de automação vai depender de país para país, de acordo com o nível de urbanização, infraestrutura, de legislação. Então, quanto mais desenvolvido, infelizmente, quanto mais desenvolvido um país for, mais ele vai andar em direção a esse tipo de tecnologia e vai aumentar ainda mais o gap entre países que são emergentes para países que já são desenvolvidos. E uma coisa interessante é que em países que já estão focando nesse tipo de tecnologia, a discussão é como que a gente vai introduzir essa tecnologia no nosso dia a dia, como que isso vai ajudar as pessoas no dia a dia. Enquanto que em países emergentes, a discussão é essa tecnologia vai tirar os nossos empregos. Então, por aí você vê a diferença, que esse gap mesmo, que pode acontecer, né? É uma das tendências que pode acontecer. E aí, esse problema da infraestrutura, a infraestrutura tem vários problemas para ser resolvidos. Então, tem ali problema de congestionamento, poluição, acesso. E aí, exemplos de solução para resolver esses problemas é utilizar a internet das coisas, ou seja,
onde os carros vão estar conectados, os veículos vão estar conectados com as pessoas, que vão estar conectados com a infraestrutura, então tudo ali estaria conectado. Por exemplo, hoje, para usar o Waze, eu tenho a interface celular, o Waze celular, ser humano e aí carro. Né? Nessa situação, eu já não teria mais todos esses layers aí, né? Eu já teria a comunicação direta com o aplicativo e o carro. Outra solução são os sinais de trânsito inteligentes. O que isso quer dizer? Que o semáforo ele iria identificar zonas de congestionamento e trabalhar com um timer ali para fazer com que uma faixa flua mais rápido que a outra. E, claro, também tem um problema muito grande de cybersecurity, porque a gente está começando a lidar com um nível de dado que é muito grande, Então, os sensores geram dados, então eu preciso ter uma confiabilidade nos dados, precisa ser criptografado. Então, o próprio sensor, ele já requer que tenha uma cybersecurity ali com os dados, mas eu também preciso comunicar um sensor com o outro e os dados precisam ser confiáveis. Eu também preciso comunicar os sensores com o veículo mesmo, então tem vários protocolos aí que podem ser usados. E aí, quando vai para nível de infraestrutura, é mais vital ainda, né? Porque aí eu vou começar a ter esse sharing de informações e precisa garantir que essas informações sejam corretas e que elas não sejam violadas. Outra coisa importante é o car sharing. A gente está vendo aí a Uber que está presente no mundo inteiro praticamente e que está apostando alto na automação dos veículos. E qual que é a grande vantagem desse mercado? Primeiro que os custos vão ser reduzidos, porque aí você não precisa comprar um carro, não precisa manter esse carro e não precisa pagar seguro desse carro. Então, outra coisa interessante você tem o seu carro, pega ele, vai de manhã para o trabalho, o carro passa o dia inteiro parado. Aí você pega o seu carro no final da tarde, vai para casa, o carro passa a noite inteira parado. E geralmente tem uma pessoa dentro do carro. Então, assim, a usabilidade é muito baixa, se a gente for comparar do tempo que o carro fica parado para o tempo que o carro está ali em ação. Então, isso também teria um impacto nos espaços. Talvez no futuro a gente não precise ter tanto espaço assim para estacionar carro, que podem ser transformados em diversas coisas. Outra coisa também que vai ser aliás, já é mais fácil acessar um carro. Então, pessoas que historicamente não teriam condições de comprar um carro, teriam acesso a esse carro, que hoje já é totalmente realidade. Então, qualquer pessoa tem acesso a um carro por aplicativo. E claro que poderíamos ter cidades inteligentes, poderíamos ter aquisição de dados, e aí a gente conseguiria fazer uma melhor gestão do tráfego e tudo mais. Então, acho que nesse momento vocês já desconfiam o que é um veículo autônomo, né? Um veículo que é capaz de sentir o ambiente e fazer todas as atividades que um ser humano faria, dirigindo, né? Sem intervenção humana. Então, eu coloquei aqui uma timeline do self-driving. Então, tem quase 100 anos de trabalho que vem sendo desenvolvido com o objetivo de obter o nível 5 de automação. Então, em 1925, teve um primeiro carro aqui controlado por controle remoto, depois a GM colocou alguns sensores, tanto no carro quanto na rodovia, e fez alguns testes. Em 58, teve o primeiro carro com Cruise Control, então, só lembrando, a diferença entre o Adaptive Cruise Control e o Cruise Control é que no Cruise Control você só seta e o carro vai manter, não importa se tem um objeto ou não na frente. Depois teve o VAMP, que rodou quase 2.000 quilômetros de maneira quase autônoma. E aí, em 2009, a Google começou o projeto de self-driving. Aqui é só uma piada. Em 2013, a Ana Maria Braga foi atropelada por
por um carro autônomo, se eu não me engano, foi um carro da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi ao vivo. A Tesla lançou o Autopilot em 2015, em 2016 teve o primeiro acidente com a Google, e aí em 2020 a Honda quer ter um carro nível 4. Mas por que a gente precisa de carros inteligentes? Como eu falei, o ser humano é capaz de gerenciar muitas tarefas, mas isso não quer dizer que ele está livre de cometer erros. Então, a gente tem uma média de quase 3.300 mortes por dia e em acidente de trânsito, né? E 94% desses óbitos são causados pelo motorista. E aí a gente tem diversas causas. Reconhecimento, erro de decisão e performance, e por aí vai. Mas isso quer dizer que os carros autônomos, eles são confiáveis, a gente pode realmente entregar a nossa segurança nesses carros. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de acidentes que aconteceram em 2018. O primeiro é o da Tesla. Esse carro da Tesla, ele está disponível para comprar, né? Então, ele é um carro nível 2. E tem o acidente da Uber. Esse carro da Uber é um carro de teste. Eu acho que é um nível 3 ou um nível 4, mas não tenho certeza. E aí, o que aconteceu nesses acidentes? Bom, o da Tesla, como eu falei, nível 1, 2, 3 e 4, dependendo da região, a culpa é do motorista. Então, o motorista, ele tem que prestar atenção. Por mais que o carro esteja fazendo lá a atividade de controle lateral e longitudinal, o motorista tem que prestar atenção. E aqui, como vocês podem ver pela matéria, o motorista estava jogando o joguinho no celular e não prestou atenção no que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu? Os sensores no carro, eles têm um nível de confiabilidade. Então, eu vou confiar mais nesse sensor, menos nesse sensor. Na Tesla, a câmera, ela tem um nível de confiabilidade maior que o do radar, por exemplo. E aí, qual que foi a situação? O carro estava saindo debaixo de um viaduto, e aí, quando a gente passa de uma região que tem menos luz para uma região que tem mais luz, a câmera estoura. Então, a câmera estourou e não detectou que na frente tinha uma bifurcação e uma muretinha separando essa bifurcação. O radar detectou, mas como o radar tem um peso menor, o sistema não deu atenção para o que o radar estava dizendo e o carro bateu de frente com essa mureta. E aí foi um acidente muito, muito feio, né? O que aconteceu com a Uber? A Uber foi a ciclista que atravessou, era noite, estava escuro, e o carro estava fazendo aquisição de dados. Esse carro, ele tinha o emergency brake, mas ele estava desativado, porque como eles estavam fazendo teste, eles, enfim, não queria que o carro ficasse parando lá toda hora. Então, o emergency brake estava desativado. Os sensores detectaram 6 segundos antes que alguma coisa estava atravessando ali o caminho. Ele deu um alerta, mas um alerta visual. A motorista do carro não prestou atenção e atropelou a ciclista. Então, assim, ok, que teve esse problema com a câmera, a focagem e tudo mais, mas nos 2 casos, olhando bem friamente, foi culpa do ser humano. Ok, bom, agora a gente vai falar sobre radar. Exceto pelo ultrassom, câmera, laser e radar são sensores que utilizam ondas eletromagnéticas. E aí, qual que é a diferença mais básica entre esses sensores? É a banda de frequência que eles operam. Então, a câmera vai operar aqui na parte visível, o laser no infrared e o radar vai operar nas microondas. O radar tem 3 bandas de operação, que é o 24, 77 e 79. 24 é a mais antiga.
E nessa frequência de 24, tem várias coisas que trabalham ali também com 24 GHz. Então, a largura de banda que está disponível para o radar é muito pequena, é 200 MHz no máximo. Então, por isso, essa frequência vai ser descontinuada na Europa, mas continua na Ásia e nas Américas. 77 e 79 é a nova banda disponível para radar. Como é uma frequência mais alta, não tem muita coisa que está trabalhando ali, então a largura de banda disponível é maior, pode ser até 4 GB. E também a gente vai ver mais tarde que maiores frequências quer dizer que a resolução da velocidade vai ser melhor e, claro, que os componentes eletrônicos vão ser menores. Mas o que é um radar? Bom, como eu já falei, o radar é um sensor eletromagnético. Geralmente é um sensor ativo, tem sensores passivos também, mas geralmente é um sensor ativo que opera ali na faixa de micro-ondas. E a função principal do radar é detectar objetos no espaço. Então, aqui eu tenho essa figura que é bem clássica de radar. Então, colocou no Google Radar, essa figura aqui vai aparecer. E como interpretar? O radar, digamos, vai estar aqui no meio. Aqui eu tenho a distância radial aos alvos, que é o range. E aí eu vou ter que detectar também em que ângulo esse alvo está. Então, basicamente, o radar trabalha com coordenadas polares. Depois a gente pode transformar para retangular, mas basicamente é coordenadas polares, certo? Então, eu tenho que descobrir qual que é o range e qual que é o ângulo em azimuth. Essas são são as informações básicas que eu tenho que ter com o radar. Então, assim, o radar mais simples, como que ele funciona? Eu vou enviar uma onda eletromagnética, essa onda eletromagnética vai viajar no espaço, e aí eu vou interceptar um alvo, essa onda eletromagnética vai rebater pelo alvo e vai voltar para o radar. Então, assim, como a gente está trabalhando com ondas eletromagnéticas têm velocidade, trabalham na velocidade da luz, e a velocidade da luz é constante. Então, aqui, nada mais é do que um movimento retilíneo uniforme, né? Então, a onda foi e voltou. Então, por esse atraso de tempo, eu consigo saber qual que é a distância do alvo ao radar. E aí, os radares automotivos, eles precisam ser capazes de detectar não apenas o range e azimuth, mas também a elevação e a velocidade radial, que é dado pelo desvio Doppler. E aqui, só para lembrar vocês, o que é uma onda eletromagnética? Então, imagina que eu tenho aqui um elétron. O elétron tem uma carga elétrica, e aí se eu começo a balançar esse elétron para cima e para baixo, eu vou gerar uma variação no campo elétrico. Uma variação no campo elétrico gera uma variação no campo magnético. E as ondas eletromagnéticas nada mais é do que a radiação gerada por esse movimento de partículas de carga, certo? Então, um radar, para gerar as ondas eletromagnéticas no radar, a gente utiliza um equipamento que chama magnetron, que vai fazer vai criar essa variação aí no campo elétrico, que cria uma variação no campo magnético. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, imagina assim, que eu tô balançando esse meu elétron para cima e para baixo em um período constante, ou seja, numa frequência constante. Aqui eu vou gerar uma onda senoidal ou cossenoidal, mas eu não tenho largura de banda. Então, e para que é importante a largura de banda? Para que eu consiga enviar informações. Então, quanto maior a largura de banda, mais detalhado pode ser a informação que eu vou ter do alvo. Então, assim, para criar essa largura de banda, o que a gente faz? Uma variação na frequência. Então, essa variação na frequência aqui do sinal é chamada de sinal chirp, certo? Então, eu vou começar aqui numa frequência que é mais baixa e vou para uma frequência que é mais alta. Então, eu tenho aqui uma variação linear na frequência. Então, imagina que antes eu tinha uma onda cossenoidal com frequência constante, mas agora a minha frequência varia de maneira linear, certo? Então, eu tenho essa frequência aqui variando de maneira linear. Quando eu faço o ajuste,
faço todas as reduções aqui matemática, eu vou chegar nessa equação que é a representação matemática desse sinal chirp. Então, eu vou transmitir esse sinal chirp, ele vai ser interceptado aqui pelo alvo e vai voltar com atraso no tempo. E aí, quando eu faço a autocorrelação entre esses dois sinais, eu consigo saber qual que é a distância do meu alvo. Então, assim, ó, esse aqui é o meu sinal chirp que eu enviei. Eu vou mandar ele para o espaço, vai ser interceptado pelo alvo e vai retornar ao sensor. Então, aqui eu tenho uma variação no tempo, como eu falei, movimento retilíneo uniforme. Então, equação do sorvete, né? Então, eu vou ter que o espaço é igual a velocidade vezes tempo, 2 vezes, porque vai e volta. Mas eu tenho mais informações aqui, então o que realmente eu sei quando o sinal retorna é a variação no tempo e a variação na frequência, que é chamada aqui de frequência de bit. Quando eu ajusto todas essas informações aqui, que eu já conheço, que é o tamanho do pulso, largura de banda, então eu consigo determinar em que range o meu alvo está. E aí, a resolução em range é dada por essa equação aqui. Então, como vocês podem ver, é inversamente proporcional à largura de banda. Isso quer dizer que quanto maior a largura de banda, menor a resolução e mais informação, com mais detalhe eu consigo ver o meu alvo. Bom, agora a gente vai falar sobre o efeito Doppler. Aqui é o Sheldon, do The Big Bang Theory, e ele está fantasiado de efeito Doppler. Bom, o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é essa mudança aparente na frequência. Então, assim, uma fonte vai emitir uma onda eletromagnética, só que quando essa fonte começa a se mover, eu vou ter uma mudança aparente nessa frequência. Então, imagina assim, eu tenho uma fonte, essa fonte emitiu uma onda eletromagnética, essa onda eletromagnética está se expandindo no espaço aí de maneira uniforme e em todas as direções. Então, aqui é a origem e ela está se expandindo. Só que, no próximo momento, a minha fonte já está aqui. Essa onda continua se expandindo, considerando a origem, e essa aqui está começando a se expandir aqui. Então, no final, eu vou ter uma situação como essa, certo? Em que, desse lado, eu tenho frequências maiores, aqui tenho zero, e frequências maiores aqui. E aí, com esse desvio Doppler, eu consigo saber qual que é a velocidade radial do alvo, dada por essa equação aqui. Então, assim, enviei o meu sinal vai voltar, só que agora, além do atraso no tempo, eu também tenho um shift em frequência, certo? Então, eu tenho um shift aqui em frequência. E aí, essa minha frequência de bit, ela vai ser dada pela diferença de frequência que é causada pela distância do alvo ao sensor, mais o desvio Doppler. E aí, no final, eu vou ter essa equação aqui. Então, tudo isso aqui é conhecido. Eu sei a frequência de bit, sei o tamanho do pulso, velocidade da luz, largura de banda. O que eu não sei é o range e a velocidade radial. Então, eu tenho uma equação, 2 variáveis. Como que eu vou resolver isso? Mandando mais sinais. Então, os radares automotivos, eles trabalham com a Frequency Modulated Continuous Wave, com esse tipo de sinal, que eu vou mandando vários sinais chirps um atrás do outro, e dessa maneira eu consigo saber a velocidade dos meus alvos e a posição que eles estão. Então, aqui, a velocidade radial, a resolução da velocidade radial vai ser dada por essa equação, que é inversamente proporcional à frequência. Então, como a gente já falou, maiores frequências, melhor resolução radial. E aqui, só para dar uma ideia de como um radar, qualquer radar, mas nesse caso um radar automotivo funcionaria, considerando que a minha frequência portadora é 79 GB, que a repetição de pulso é 70 microsegundos, largura de banda 400 MHz, quantidade de chips. Então, com essas informações aqui, o meu sensor teria resolução de 3,75 centímetros e a resolução em velocidade radial seria 0,21 metros por segundo.
E aí, como que eu gero esse radar? Como que eu gero esse sinal? Então, eu tenho aqui as ondas que eu enviei, vou esperar o retorno, e aí, no final, eu vou ter uma matriz. Então, aqui, ó, foi o meu primeiro chirp, meu segundo chirp, terceiro e por aí vai. E aí, no final, eu vou fazer a FFT 2D em Doppler em range, e aí eu vou saber onde que o meu sinal está. É uma maneira mais fácil do que ir sinal por sinal, tentando descobrir onde que ele está. Então, só faz a transformada de Fourier, a gente já sabe. Aqui é um exemplo, considerando 2 alvos, certo? Então, aqui, esse primeiro alvo, ele está a mais ou menos 18 metros do radar, e com velocidade radial, mais ou menos 13 metros por segundo. Esse aqui está localizado a uns 78 metros e menos 2 metros por segundo. Então, é assim que a gente descobre qual que é a posição em range e qual que é a velocidade radial. Até agora, a gente descobriu range e velocidade radial. Mas a gente precisa também saber qual que é o ângulo, aonde no espaço ali essa detecção está localizada. Então, para isso, a gente utiliza duas antenas e utiliza a diferença de fase. Então, com essa diferença de fase, aqui eu consigo, aqui eu tenho, posso colocar nesse gráfico, desse lado aqui eu tenho a diferença de fase e desse lado aqui eu tenho o meu ângulo de azimuth. Então, imagina assim, que a minha onda, o meu veículo está aqui, ó, aqui na frente. A minha onda está assim, horizontal. Então, quando essa onda chegar nessa antena aqui, ela também vai chegar nessa antena aqui. Então, a diferença de fase entre essa e essa antena vai ser 0. E o meu ângulo de azimuth vai ser mais aqui 90 graus. Então, isso quer dizer que o veículo estaria aqui, nessa posição. Então, é assim que a gente descobre range, velocidade radial e o ângulo em azimuth. Aqui é um exemplo, só para a gente visualizar como tudo isso acontece. Então, aqui eu tenho um guardrail, que é aquela muretinha de proteção. Aqui eu tenho 2 veículos, e aqui o meu veículo, que eu vou chamar agora de host. Então, esse veículo tem o radar, e aí eu vou detectar aqui essa muretinha. Tenho aqui as posições, e eu tenho um vetor de velocidade aqui. Por que eu tenho esse vetor de velocidade? Porque o Doppler pode ser causado tanto pelo movimento da fonte, quanto pelo movimento do observador, né? Então, como o meu carro está se movendo aqui, eu vou gerar um Doppler de igual magnitude, mas com a direção contrária, certo? E aqui eu tenho os outros veículos que têm a compensação do Doppler causado pelo host, certo? Então, no final, o que eu vou ter? Depois de fazer todo esse processamento, o que eu vou ter? Uma lista de detecção, e aí nessa lista de detecção eu vou ter informação de range, que é essa distância radial, da velocidade radial, do azimuth e do SNR, ou da potência. Uma vez que a gente tem essa lista de detecção, quais são os próximos passos? Primeiro, eu vou fazer o clustering. Aqui, exemplo de algoritmo de clustering que pode ser utilizado para fazer isso é o DBSCAN. Então, eu vou procurar onde aqui eu tenho as densidades aqui de detecções que foram classificadas como detecções que estão se movendo. Então, vou fazer o clustering aqui dessas detecções, por exemplo. Depois, eu vou fazer o tracking dessas detecções, né, e vou utilizar para isso o filtro de Kalman. Então, eu vou fazer a predição do movimento, que vai ser corrigida conforme as detecções vão chegando. Depois que eu tenho o tracking, eu vou fazer a classificação. Então, aqui eu vou identificar, isso é um carro, isso é um caminhão, isso é um pedestre, e cada resultado aqui da classificação, eu tenho também uma qualidade, né, ou uma probabilidade. Então, eu tenho a probabilidade de que isso é 98% um carro, 2% um caminhão. Isso aqui é 50% carro, 48% caminhão, 2% pedestre. Essa aqui é a nossa ferramenta.
com essa ferramenta que eu trabalho. Então, aqui, a gente recebe a lista de detecção, que já teve todo um pré-processamento anterior. Aqui a gente tem essa lista, né, de detecção, a lista de clusters e a lista de tracks. E aqui são as detecções, né, o plot das detecções, a visualização dessas detecções. Aqui em cinza são as detecções que não se movem, são as detecções estáticas, né? Então seriam as árvores, esse guardrail aqui, e as detecções coloridas são as que estão se movendo. Então aqui eu tenho um veículo e aqui eu tenho um outro veículo. Esse vetor de velocidade aqui está grande desse jeito porque é a velocidade radial, né? Então esse está vindo para cá, esse está indo para lá, então o vetor de velocidade é bem grande aqui. Isso aqui é como o radar vê o mundo, né? Então, esse aqui já é o resultado da classificação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carro, e aí essa é a classificação que foi feita pelo radar. Aqui eu tenho um caminhão, né? Essa aqui é a classificação feita pelo radar. Um pedestre, atravessando aqui a faixa de pedestre. E aqui é um cenário de tráfego, então eu tenho carros passando aqui, nesse caso eu tenho 2 carros lá atrás e mais o pedestre atravessando. Então, é interessante que a gente consegue saber a velocidade, consegue também saber qual que é a distância do pedestre aqui para os carros. E quais são as minhas atividades no meu time de radar? Bom, eu trabalho no pós-processamento e aí eu sou responsável por 4 módulos. O primeiro é o blockade. Esse módulo é para detectar se o sensor está bloqueado por alguma sujeira, por neve, por adesivo, alguma coisa assim. Então, a função principal dessa função é detectar se o radar está sujo, digamos assim. A segunda função chama Existence Probability. Nessa função, eu vou calcular qual que é a probabilidade de um objeto ser realmente um objeto. Né? Então, eu tenho aquele tracking, que é aquele boxezinho com vetor de velocidade, e aí eu vou calcular qual que é a probabilidade de ser realmente um objeto verdadeiro e não falso, porque a gente tem muitos falsos também. LWO, essa função é para calcular o tamanho do track, então o tamanho ali do objeto, qual que é a largura e o comprimento desse objeto, e também fazer o cálculo algébrico da orientação e da velocidade. Então, como eu tenho o Doppler ali, eu consigo, e eu sei qual que é sei qual que é o valor do Doppler de cada detecção, com esse Doppler eu consigo identificar quais são as velocidades em x e em y e a orientação. Essa é um cálculo algébrico. Após esse cálculo algébrico, essa velocidade de orientação vai entrar no filtro de Kalman, e aí o filtro de Kalman vai fazer a atualização do tracking. E por último, a classificação. Na classificação, a gente trabalha com rede neural. A gente tem um problema muito grande em classificação, que é a aquisição de dado. Por quê? Para fazer a aquisição de dado, a gente precisa rotular, né, os dados ali, precisa um ser humano ir lá e falar, isso é um carro, isso, e aí a gente vai treinar a rede neural baseada nessas entradas, e aí ela vai conseguir fazer a classificação ali sozinha. Esse é o último slide. Eu quis colocar esse slide sobre o INPE, porque eu acho que é importante que os alunos, não somente os alunos, mas que tenham uma visão, como você falou ontem, Rafael, fora do INPE. Tem muita gente que, mesmo aqui no trabalho, ou colegas que me perguntam por que eu faço o doutorado. Então, assim, geralmente o que eu respondo é o seguinte, olha, o doutorado, ele não vai fazer com que eu ganhe mais, ou que eu suba, ou que eu seja promovida. Então, assim, no momento que eu me formar, que eu
eu ter meu diploma de doutorado, isso não vai me garantir um aumento de salário assim, nem que eu vou ser promovida assim. Mas, com certeza, se eu não tivesse todo o conhecimento que eu adquiri durante o doutorado, eu não teria conseguido esse trabalho. Por quê? No INPE, eu fiz muitas matérias de radar. Então, assim, eu já estava trabalhando anteriormente com um projeto de imagem de radar, mas no INPE eu foquei totalmente nisso. Então, eu fiz matérias como, por exemplo, radar para iniciantes, processamento de imagem SAR, comportamento espectral dos alvos, processamento de imagem, que foi muito importante, computação aplicada e matemática computacional. Então, todas essas matérias me deram um conhecimento muito grande em radar, e durante a entrevista, eu só fui bem nessa entrevista porque eu tinha todo esse conhecimento. E outra coisa que chamou muita atenção quando eu fiz a minha entrevista foi o fato de eu trabalhar no INPE, que tem um peso muito grande. Então, quando eu expliquei o que era o INPE, o que o INPE representava para o Brasil, tem um peso muito grande. Então, assim, com certeza, todas essas matérias me ajudaram bastante. E, assim, eu trouxe aqui algumas coisas pontuais, de coisas que eu aprendi no INPE e que eu aplico hoje no meu trabalho. Radar para beginners, com certeza foi muito importante, porque eu aprendi o básico de radar, né? Mas uma matéria muito interessante foi o comportamento espectral dos alvos, porque com essa matéria foi que foi essa matéria que me fez ganhar a minha função de blockade, porque para detectar qual que é o comportamento do sinal, quando o radar está bloqueado, eu preciso entender o comportamento espectral desses alvos. Então, foi com essa matéria que eu tive todo o conhecimento de reflexão, absorção, transmissão, que me permitiu montar toda a função. Então, essa função eu comecei do zero. Então, essa função, se algum carro tiver essa função um dia, valeu, então essa função começou do zero. Eu produzi ela do zero, pro jeito que ela está hoje. Outra coisa que essa é bem mais pontual, que, por exemplo, quando eu peguei essa função para detectar, para calcular o tamanho do track, eu utilizei o Convex Rule. Esse Convex Rule eu aprendi na aula do Gribeiro. Ele explicou como funcionava, a gente fez alguns testes e tal, e aí quando eu peguei essa função, que eu precisava calcular a largura, comprimento e a orientação, a primeira coisa que eu lembrei foi do Convex Rule. Então, o algoritmo, ele não apenas tem o Convex Rule, tem outras funções também que vão ajudar, mas uma das funções que ajudam a calcular a orientação e o tamanho desses tracks é utilizando o Convex Rule. E uma coisa que eu lembrei agora para mestrado. Para quem está fazendo mestrado, eu acho assim que hoje o mestrado não é mais opcional. Ele é obrigatório, principalmente se você quer trabalhar fora do Brasil. Porque aqui na Europa, como que funciona? A graduação, principalmente para engenharia, não sei em outras, mas basicamente para engenharia são 3 anos de engenharia, e aí tem mais 2 anos de mestrado. Então, basicamente, basicamente, todo mundo que se forma em engenharia faz os 3 anos e mais os 2 que seriam o mestrado. A gente tem os 5 anos mais 2 de mestrado. Então, assim, eu não conseguiria esse emprego também se eu não tivesse o meu mestrado, porque é basicamente obrigatório, porque para eles abrirem vaga para outros países, para as pessoas que vêm de outros países, eles têm que comprovar por que eles precisam dessa pessoa. Então, assim, não é via de regra, mas é uma coisa que ajuda muito. Então, eu acredito hoje que realmente, se você quer trabalhar, acho que no Brasil ou fora do Brasil, o mestrado já se tornou obrigatório. E agora? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta. Bom, Nayara, obrigado pelo seminário, em especial, obrigado pelas últimas palavras aí de incentivo.
Você deve estar acompanhando de longe, mas você sabe que no Brasil a ciência em geral e o INPE em particular tem sofrido críticas não merecidas, né? Eu não vou entrar em mais detalhes do que isso. Então é muito bom saber que tem um reconhecimento, que é importante falar isso. Eu estou numa posição muito confortável para falar, porque eu sou coordenador do curso, mas é muito bom ouvir isso de outras pessoas. Então, novamente, obrigado pela apresentação. A gente abre perguntas agora. Eu sugiro que o pessoal que for perguntar, para manter alguma ordem, tente perguntar pelo chat primeiro. Qualquer coisa a gente abre a voz também, não tem problema. E para variar, se ninguém tiver pergunta, eu tenho sempre um bocado de pergunta anotada. Pessoal, nenhuma pergunta? Rafael, deixa eu fazer a pergunta por áudio, que eu acho que é mais rápido. Vai lá. Primeiro que super interessante essa palestra, parabéns aí, eu acho que ficou bem claro. Eu gostaria de agradecer pela apresentação. Na realidade tem várias perguntas, né? Mas vamos fazer duas aqui só para que o foco também não é fazer muita pergunta, né? No estágio atual, a gente precisa que as vias estejam certificadas para que um carro automático ande nas nossas vias. Vou dar um exemplo, por exemplo. É muito comum você estar numa via lá, você está viajando, sei lá, no interior de São Paulo, Presidente Prudente, daí tem um trecho que a via está em manutenção e, de repente, não tem as lanes, né? Não tem as faixas. Como que se comportaria hoje todo esse sistema, se ele consegue reproduzir aonde estariam as lanes e passar por esse obstáculo, que é uma coisa que eu pensei mediante o que você falou, né? Então, a primeira pergunta seria nesse sentido. E a segunda pergunta, já que você falou parte de radar, me chamou a atenção o seguinte: todo mundo que tem Sky sabe que se chover muito forte, não pega. E isso, em termos de banda KU, que é que quando a gente vê Sky ou qualquer outra coisa, é em torno de 10,6 GHz. Uma frequência ainda mais alta, 70 e poucos GHz, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, uma chuva forte, eu entendo que daria um pane total em todo o seu sistema. Como que fica se tiver uma chuva forte, você com esses sistemas, o sistema cai, você é obrigado a parar? O que acontece nesse sentido? Tá, então eu vou começar pela última. Essa função, o blockade, que eu falei, é exatamente para detectar esse tipo de situação. Então, como você falou, maior frequência, menor comprimento de onda, então a gente tem um problema muito grande com chuva forte. Chuva moderada, tudo bem, mas chuva forte, o principal problema qual é? É que vai formar um layer na frente do radar de água, e esse que é o problema maior. Então, assim, eu fiz alguns testes no laboratório, na garagem que a gente tem aqui, e layers de 0,5 milímetros causam uma redução de potência de 20 dB. Então, assim, se você pensar, é muita coisa. É muita coisa. Então, nesse tipo de situação, quando o radar começa a detectar que ele não está enxergando tão bem assim, que tem alguma coisa ali que não está tão legal, aí ele vai enviar uma mensagem para o motorista e falar: olha, o sensor está bloqueado, o sistema de automação está desativado. Então, é assim que funciona, principalmente agora que a gente está trabalhando só com nível 1, 2, quando a responsabilidade é totalmente do motorista, certo? Então, o sistema para, ele fala: não estou funcionando, está bloqueado, ou você sai e limpa, se for o caso. Se não der para limpar, vai continuar desbloqueado, vai continuar não funcionando. E sobre a primeira pergunta, nesse tipo de situação que tem muita informação ali, que é muito bagunçado, vai depender muito do nível. Então, assim, tem muita discussão se o nível 5 seria viável. Tem muito pesquisador que acha que a gente nunca vai atingir o nível 5 de automação.
Porque o nível 5, ele seria justamente dedicado para trabalhar em qualquer tipo. Então, quando eu não tenho a faixa, quando tem obra, quando tem buraco, não importa. O nível 5, ele iria trabalhar em qualquer uma dessas situações. Os outros níveis, do 4 ao nível 1, eles dependem de situações muito específicas. Então, eu tenho que ter uma infraestrutura boa, eu tenho que ter as faixas ali marcadinhas, tem que ter sinal de trânsito e tudo mais. Então, tem essa discussão muito grande se realmente a gente vai ser capaz de um dia ter um nível 5. Eu acredito que sim. Eu acredito que um dia, quem sabe, não sei, daqui a alguns 50 anos, a gente consiga ter. Mas não em 2030, por exemplo. Eu acredito que a gente não vai ter tão cedo. E pessoal, mais alguma pergunta? Tem alguma coisa, Rafael, aí. Tem o Marcos perguntando qual o método utilizado para ajuste do DBSCAN. Acho que eu não vou saber te responder porque não é a minha função. Mas eu sei que eles usam alguns dos parâmetros que eles utilizam. Tem o single linkage, que eles vão procurar os que são mais próximos ali, mas para ser bem sincera, nesse tipo de algoritmo, todos esses limiares vão muito do que a gente vê no dia a dia. Então, assim, todos esses parâmetros de ajuste vão mudando muito com o que a gente vê ali no dia a dia. Então, assim, vai muito da experiência do operador mesmo. Aí depois tem a pergunta do Rafael. Quero perguntar sobre a questão de normas. Existem normas nesse mercado? Sim, existem normas. Tem alguns países, como eu falei, já estão focando bem mais nessas normas e alguns países não estão dando tanta atenção assim. A Holanda, por exemplo, já começou a ter uma legislação totalmente nova para esse tipo de situação. Inclusive, eles estão tentando modificar como que seria a carteira de habilitação, qual que seria a competência dos motoristas. Então, tem muita discussão em relação a isso. E como eu falei, alguns níveis vão rodar em regiões muito específicas. Então, precisa que a prefeitura, o governo, enfim, vá te dar vai dizer assim para você, olha, aqui você pode ir, aqui você não pode ir. Então, isso ocorre com o caso do carro da Google. Eles fazem transporte de pessoa, fazem um transporte colaborativo ali, mas é numa região muito específica e é só onde a prefeitura, enfim, diz que eles podem andar. Então, tem sim legislação e vem muito forte aí a legislação em relação a isso. Porque realmente pode, como eu falei, pode entrar numa questão de ética, uma discussão ética. Queria fazer uma outra pergunta, aqui é o Juliano. Complementando essa última pergunta, tem algum tipo de certificação de software que vocês precisam fazer? Tentando explicar um pouco mais a pergunta, por exemplo, alguma atitude que o carro precisa tomar que não passa pelo humano. Tem alguma agência reguladora que precisa certificar o processo de machine learning de vocês? Não só o processo de machine learning, mas tem um escritório, digamos assim, que chama NCAP. E aí, dependendo da região, tem o Japão NCAP, Euro NCAP, Estados Unidos NCAP. Então, esse NCAP, ele vai fazer a regulação das normas e ele vai dizer assim, olha, para um veículo ser nível 1, eu tenho que ter isso. Para um veículo ser nível 2, eu tenho que ter isso. E aí ele vai fazer a regulação dessas funções, de software, enfim, do que quer que seja, e um carro para ir para a rua, para ter um sistema automático ali, para ir para a rua, ele precisa passar por uma série de aprovações, testes e tudo mais. Então, assim, não é tão fácil colocar um carro nível 3, por exemplo, para rodar por aí. VJ...
Ok. Antes tem uma do Ricardo, antes do VJ. Dentro do seu segmento, como você vê a aplicação e desenvolvimento de modelos de Deep Learning, como é visto como segmento? Deep Learning está crescendo muito. Muito, muito, muito. Eu, sinceramente, não vejo um futuro sem Deep Learning. Na empresa tem um grupo específico, então, assim, como é uma empresa como tem a parte de desenvolvimento e de pesquisa, então tem alguns grupos que são mais focados nesse tipo de desenvolvimento, naquele tipo de desenvolvimento. Então, na França, tem um grupo que trabalha somente com Deep Learning e eles ficam ali no estado da arte, procurando tudo de novo que está acontecendo e eles tentam dar treinamento, enfim, distribuir aí o conhecimento. Então, tem vários modelos. O radar, especificamente, a gente utiliza Neural Network, mas os algoritmos aí são os mais variados que você possa imaginar. E uma questão importante também é a aquisição de dados. A Valeo tem uma campanha muito forte para fazer aquisição de dados em estrada, em cidade, porque toda essa parte de classificação e mesmo de reação, como que o veículo vai reagir, está migrando para Deep Learning. Hoje ainda existem muitos algoritmos que são nesse nessas condições if-else, que a gente consegue resolver ali por if-else, mas acredito que o futuro vai ser totalmente focado em Deep Learning. Você refere às suas atividades na empresa, atividades sobre o modelo probabilístico, existe algum modelo ou baseado em algum sensor? Teria como identificar qual a probabilidade de um objeto ser pessoa ou obstáculo? Existem vários modelos probabilísticos, sim. O mais usual é a gaussiana, não tem para onde correr. Quando a gente não consegue descobrir qual que é o outro modelo, vai na gaussiana. Mas assim, por exemplo, para a posição, a gente já fez um estudo e aí viu que o modelo de probabilidade que se ajusta mais para essa identificação de posição e número de detecções também, o que mais se ajusta é a distribuição de Poisson, por exemplo. Esse é um exemplo. Mas, no geral, é gaussiana. Então, assim, quando a gente precisa fazer um estudo muito específico, então a gente pega aquele conjunto de dados e faz o histograma lá e vê como que vai se funcionar, e aí vai dizer, olha, nessa situação, esse é o modelo probabilístico. Mas, em via de regra, geralmente é gaussiana. Normal. Obrigado. Deixa eu ver. Numa situação de perigo que pode ocasionar a vítima, tanto em um carro quanto no próprio carro, podendo salvar um dos dois, o carro que vocês... podendo salvar um dos dois, existe uma preferência, o carro que você está... Então, isso aqui é uma discussão ética muito, muito grande. Como eu já falei, aí a gente entra em escolha de Sofia, né? Então, o que é preferível salvar? Você, a pessoa que está fora, se a pessoa que está fora é uma criança, é preferível salvar você ou a pessoa que está fora? Então, aqui a gente já vai entrar numa discussão ética que vai ser difícil de solucionar em um curto prazo. Mas você pode pensar assim, no caso de hospital. Então, assim, quando está muito lotado e os leitos precisa escolher assim, olha, essa pessoa vai ter atendimento, essa pessoa não vai ter atendimento, então tem uma hierarquia lá. Por exemplo, pessoas que têm menos chance de sobreviver, infelizmente não vão ter tratamento. Então, se for começar numa regra hierárquica, assim, infelizmente, pessoas mais velhas sofreriam mais com esse tipo de situação, porque se o carro reconhece que você é uma pessoa idosa e aí ele pode matar uma pessoa jovem, vai preferir ir para a idosa. Mas assim, é discussão ética que ainda não chegou de verdade, né? Tá no nível ali filosófico, eu diria. Estes modelos de automóveis têm algum tipo de black box para recuperação de informação coletada e estado de sensores atuadores em caso de acidente? Acredito que sim. Eu não trabalho com
assim, a gente tem o nível 4 lá, mas é carro de teste, né? Então, em carro de teste, a gente faz a aquisição de dados toda hora, então tem o histórico ali toda hora. Mas, para ser bem honesto, eu não sei dizer se, por exemplo, o Audi teria um black box. Acredito que sim, mas não 100% de certeza. Obrigado. Não sei se perdi essa informação no decorrer da apresentação, mas gostaria de saber de relação aos níveis 4 e 5, de segurança de navegação autônoma, a taxa de sucesso, a qual chega a porcentagem. O que a gente tem hoje de nível 4, nível 5, só se alguma empresa está escondendo muito bem ali o jogo, mas eu acredito que nenhuma tenha nível 5, então só nível 4. De nível 4, é muito difícil ter uma taxa que seja representativa, porque é muito restrito a alguns locais e a algumas situações. Então, assim, a Valeo, por exemplo, nunca teve um acidente muito grande com o nível 4. A Uber teve aquele acidente, então, assim, foi todo mundo ficou com medo, tanto que a Uber teve que parar por algum tempo as atividades, então eles ficaram parados. Naquela cidade que aconteceu o acidente, eles não voltaram a fazer teste, porque eles ficaram com medo da reação e tudo mais. Então, não é 100% de sucesso, com certeza, mas a gente não tem ainda tem alguns dados, mas agora eu não lembro de cabeça a porcentagem de sucesso e erro de acidente e tudo mais. Mas, de toda forma, assim, não é estatisticamente representativo o que a gente tem hoje em dia. Pessoal, mais perguntas? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria lembrar a todos vocês que a Nayara vai oferecer um curso também online, na mesma plataforma, no dia 9, sobre processamento de imagem de radar. Ela passou para mim um material, eu achei bem interessante, e tem muita coisa que o pessoal que não teve a oportunidade de fazer uma disciplina no INPE pode pelo menos pegar a ideia básica, pegar o gosto e talvez depois procurar a disciplina disso, que ainda é oferecida no assessoramento remoto. Então, lembrando vocês, eu já mandei um e-mail para todo mundo, quem tiver dúvida escreve para mim, eu mando o e-mail de novo. Dia 9 é um curso de processamento de imagem de radar o dia inteiro, também online. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer de novo a Nayalen, a gente bate palmas virtuais aqui. De novo, porque eu desliguei o microfone de quase todo mundo. Mas é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Vigei, que é meu co-host aí, tudo bem? Tá tranquilo. Então, não tem nada mais. Nayara, novamente obrigado. Pela essa palestra foi gravada, mas eu aviso a todo mundo que eu só vou divulgar com o consentimento da Nayara depois. Certo? Eu gravo só porque tem um botão no Zoom que faz isso, eu achei muito legal. Mas eu passo para você depois informações e escreva um e-mail também com agradecimento. Tá então, ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, então. Agradeço a todo mundo a presença. Nós vamos continuar anunciando os seminários via Zoom. Vamos dar uma pausa até o dia 9, mas depois a gente vai continuar anunciando, de preferência com mais de uma semana de antecedência, todos nesse esquema do Zoom. Pediria novamente aos alunos da CAP que mandassem uma mensagenzinha no chat dizendo que estão presentes para contabilizar a presença. Certo? Então, novamente obrigado, Nayara, e vá para a cerveja agora. Obrigado e parabéns. Obrigada pessoal, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Rafael. Até mais. Tchau.